Hoje, o Mídia News recebe o presidente da Profir, Hugo Garcia. Muito obrigada, Hugo. Seja muito bem-vindo aqui ao Mídia News. Eu que agradeço o espaço, Cíntia, pela oportunidade de poder falar com vocês, falar com todas as pessoas que sempre estão assistindo vocês e lendo a matéria de vocês. Obrigada. Hugo, o senhor é um defensor da irrigação da lavoura em Mato Grosso, né? Quanto da produção do estado ela é irrigada? Sou um grande defensor, né? Eu sou um entusiasta muito grande da irrigação, eu sei do potencial dessa tecnologia para o agronegócio. E hoje a gente está em torno de 235 mil hectares de área irrigada no Mato Grosso. Esse é um percentual muito baixo, né? Pelo potencial que a gente tem, que podemos chegar de 8 a 10 milhões de hectares. Então a gente tem muito a crescer, né? Mas temos um caminho grande pela frente ainda. E como ter esse incentivo? É política pública? É trazer mais conhecimento ao produtor? Como é que fica esse diálogo para a irrigação com a... Vamos falar que é a produção da agricultura familiar, né? Sim. Então, para você incentivar a irrigação, eu sempre falo que a gente tem que melhorar alguns probleminhas que a gente está tendo para o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Uma delas é liberação de outorga mais ágil, né? Que é a parte ambiental. A gente tem mais financiamentos para esse tipo de tecnologia, né? Ter um dinheiro a mais alocado para isso. Por exemplo, o governo federal, no Plano Safra passado, ele estipulou em torno de 2 bi para irrigação. Isso corresponde a 70 mil hectares de área irrigada para o Brasil todo. Então não é nada, sabe? Então tinha que ter um incentivo maior para isso. Porque se você entender que a irrigação é uma tecnologia que garante a primeira safra do Mato Grosso, garante a segunda safra, dá uma oportunidade de uma terceira safra, onde que é o único estado do país que pode ter três safras por ano, é uma tecnologia que a gente tem que incentivar muito para isso acontecer. Porque a segurança econômica que a irrigação traz para o agro é muito grande. Porque é sabido que a gente pode perder uma lavoura tanto de soja, de milho, ou de feijão, ou pelo excesso de chuva, ou pela falta de chuva. Só que o excesso, você não perde na totalidade, né? Porque ele vai arder um pouco o grão, vai apodrecer o grão. Só que você pega um grão bom, mistura, você padroniza e manda embora. Agora a falta de água, não. Você, a hora que está enchendo o grão e não tiver água, não produz nada, é zero. Então o prejuízo econômico por falta de água é muito maior do que por excesso de água. E é onde que a irrigação evita esse tipo de problema. A hora que nem nós tivemos há 2 anos atrás um super problema climático dos últimos 20 anos, foi o maior seca que nós tivemos, né? Sendo que quem teve irrigação não teve esse problema. Chegou no momento lá em dezembro, outubro, que secou, ligava a irrigação, molhava, continuou a sua soja num cultivo ideal. E é isso que a irrigação veio. Ela garante a primeira safra, garante a segunda safra e dá uma oportunidade de uma terceira safra no Mato Grosso. E a gente tem já projeções sobre essa inconstância de chuva para esse ano? Como é que está isso? Não, cada ano é um ano diferente. O que a gente sabe que isso é sabido já por estudos, né, científicos, tudo, que nos próximos 20, 30 anos, quem não tiver irrigação no Mato Grosso não planta segunda safra mais. Por que isso, né? Se você entender que há 30 anos atrás o volume de chuva que cai no Mato Grosso levava 245 dias para cair, no período atual hoje ele leva 204, 203 dias para cair, e a perspectiva nos próximos 20, 30 anos que vai cair para 170 dias, a segunda safra, quem não tiver irrigação está inviabilizado no Mato Grosso. Então, essa tecnologia é tão importante para os próximos anos do agronegócio do Mato Grosso que a gente tem que incentivar o quanto mais rápido possível para que se desenvolva o mais rápido possível também no Mato Grosso. Presidente, o que eu estava lendo é sobre tipos de irrigação. Tem alguns que são mais caros, mais viáveis ou menos viáveis aqui para o clima? Tem vários tipos de irrigação. Ou depende, na verdade, do grão? Depende da cultura que você vai trabalhar, né? Tem a irrigação que é o pivô central, que é a cultura de grande escala, que é soja, milho, algodão, feijão, que é áreas grandes, né? Tem irrigação subterrânea, que é por baixo do solo, que também são para áreas grandes ou para áreas menores. Tem a irrigação por aspersor, tem a irrigação por gotejamento, então tem várias técnicas de irrigação. Tem que entender o que você vai trabalhar. Por exemplo, eu falo que para a agricultura familiar, por exemplo, a salvação da agricultura familiar, tanto no Mato Grosso como no Brasil, vem através da irrigação. Você tem que fazer com que o agricultor familiar produza produto de alto valor agregado, né? Uma fruticultura, uma hortaliça. Por exemplo, é sabido que tem hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, maracujá, fatura mais de 100 mil reais por hectare, né? Mirtilho, eu sempre uso esse exemplo, em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio de reais por hectare. Então a gente tem que tentar fazer com que o agricultor familiar produza produto de alto valor agregado, porque normalmente ele tem uma área pequena, 10, 20, 5 hectares, um módulo pequeno. Como é que ele vai se sobreviver produzindo soja e milho? Não consegue, né? É inviável.
Agora, produzindo fruta, sim, produzindo hortaliça, sim, são produtos de alto valor agregado. E a gente entender que o Mato Grosso, com o estado do tamanho que tem, com tantas famílias, agriculturas familiares que tem aqui, tantos assentamentos que temos aqui, a gente hoje ainda consegue comprar 50, 70 caminhões de fruta e verdura de fora do estado e trazendo para cá. É inadmissível isso. Nós poderíamos estar produzindo para nós consumir e produzindo para o Brasil consumir e para o mundo consumir. Nós temos potencial para isso e não tenho dúvida que a salvação da agricultura familiar, ela está dentro da irrigação. Perfeito. Presidente, a irrigação, como o senhor falou, garante até três safras Sim. aí, né, de grãos. Mas também esbarra nessa questão ambiental, por supostamente causar alguma escassez ali da água. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Isso é um achismo, né? Isso são pessoas que, eu uso o termo assim, são pessoas que não têm conhecimento. Se você analisar que nós temos em torno de 10 milhões de hectares de área irrigada no Brasil todo, e esses 10 milhões de área irrigada consomem 0,48% do volume de água do Brasil, não é nada. Então não é a irrigação que acaba com a água. E outra coisa, a água ela é recicla. Chove, volta, você irriga, vai para o lençol freático. E se você não utilizar a água que está no rio naquele momento que está passando, ela vai para onde? Para o mar. Vai se tornar uma água salobra. Não é a irrigação que diminui a água. Nós estamos tendo problemas climáticos que isso sim faz com que a água diminua. Nesses últimos anos choveu muito menos do que chovia no passado. Então os lençóis freáticos não foram bem carregados no momento, mas isso é cíclico, né? Cada 10 anos, 15 anos isso acontece, é normal. Isso acontecer na natureza. Então assim, não é a irrigação que vai acabar com a água, isso eu posso te garantir. Perfeito. E quais são, então, os principais entraves do setor produtivo que dificultam essa expansão da irrigação, especialmente na agricultura familiar? Então, nós temos hoje que corrigir alguns entraves, questões burocráticas do Estado, da SEMA, questão de liberação de outorga, ser um pouco mais ágil. Nós temos que resolver um problema que nós temos que é grande no estado do Mato Grosso, que é o problema de fornecimento de energia. Né? Porque a energia para irrigação ela tem que ser uma energia extremamente de qualidade. Se ela tiver alguma coisa errada na energia, alguma tensão errada, o sistema de irrigação ele é muito moderno e muito seguro. Ele se desliga para não queimar. Então, assim, a energia tem que ser uma energia muito perfeita. E nós temos um grande problema. É sabido que nós temos em torno de 72%, se eu não me engano, das nossas redes do Mato Grosso é tudo monofásico. Então, a gente está muito atrasado, né? A gente tem que ter um grande investimento na área de energia no estado do Mato Grosso para conseguir desenvolver a irrigação, não só a irrigação, até as agroindústrias, né? A gente sempre sonha que o Mato Grosso se torne um estado que industrialize os produtos dele, mas como é que a gente vai fazer isso sem energia? Impossível. Então a gente tem que melhorar muito nisso. E um outro tripé que eu falo, que são 3, né? Outorga, energia e outro financiamento, incentivo para a irrigação no Mato Grosso. O FCO, ter mais volume de dinheiro para irrigação, trazer outros incentivos, porque se a gente entender que a segurança econômica que a irrigação traz, tanto para quem financia, para o Estado e para o agricultor, eu acho que era a primeira tecnologia que nós temos investido e financiado. Essa questão da energia, os senhores têm dialogado ali, o setor tem dialogado com a energia ou com a própria Eletronorte, que faz essas linhas de transmissão? Sim, nós temos conversado muito. A gente fez até um trabalho muito grande uns meses atrás. A gente estava com um problema muito sério de energia na região de Sorriso. Através da Profir, através da nossa parceira Luciana, que nos presta um serviço muito importante nessa parte de energia, nós conseguimos resolver esse problema de Sorriso, né? Aumentar a carga de energia para Sorriso, né? Vai de 30 mega, foi para 90, vai para 90 agora em setembro, e o ano que vem vai para 330 mega, então aquela região de Sorriso solucionamos o problema, mas nós temos muito que melhorar. Temos sempre no começo, quando a gente começa a irrigar, porque agora é um momento que os produtores estão colhendo a sua segunda safra de milho, então quem tem irrigação está plantando a terceira safra. Então começa a aparecer muitos problemas agora, né? Quando vai começar a ligar os equipamentos, começa a ver que a rede não foi feita manutenção direito, então começa a cair. Então a gente sempre nesse começo de irrigação a gente tem grandes problemas com a Energisa, mas eu tenho percebido que o empenho tanto do presidente Marcelo como do Luiz, que é abaixo do presidente, ela tem se empenhado muito para resolver. Não é um problema simples de resolver, mas eu acredito que se a gente somar força, Energisa, governo do estado, a gente tem grandes soluções para frente. O senhor falou desse tripé de desafios, né? Esses desafios são para ambos os agricultores, o pequeno agricultor e o grande agricultor, ou tem alguma singularidade? Para ambos os agricultores, né? Tanto o pequeno quanto o grande ele vai entrar com pedido de outorga no mesmo órgão, tanto o pequeno como o grande vai precisar de pedido de energia para usar na irrigação e financiamento também.
Lógico que a gente pode ter alguma coisa diferente, para o agricultor familiar, algum financiamento com um subsídio maior, né? São programas que a gente tem que identificar. Eu sempre falo, a gente está desenvolvendo um programa na Profir, junto com o deputado Gilmar Dal Bosco. A gente vai levar para... Isso como se fosse um piloto, né? São 10 municípios do Mato Grosso, a gente vai já da Baixada Cuiabana, onde cada município, cada assentamento vai receber 50 famílias, 50 assentados vão receber irrigação, as mudas, as frutas que vão ser produzidas lá, capacitação, assistência. Então vai ser feito um trabalho no contexto, depois de tudo isso, quando ficar pronto, a fruta está lá para a gente vender ainda para eles. Então a gente vai fazer como se criasse, a gente está querendo criar o polo de fruticultura do Mato Grosso. Fazer com que o Mato Grosso também, além dele ser o maior produtor de soja, de milho, de algodão, o maior produtor de carne bovina, seja também o maior produtor de frutas e verduras do estado do Brasil. Presidente, me desculpa a ignorância, mas então essa questão da irrigação, ela mitiga até essa questão climática do calor aqui, das altas temperaturas de Mato Grosso. Ou estou enganada? Isso não existe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A irrigação, até onde tem uma área irrigada, fica muito mais úmido, sabe? Você percebe que tem um ambiente muito... Mas isso daí é tudo achismo. Não tem nada a ver. E isso propicia, então, onde eu quero chegar, nessa questão da agricultura familiar, né? O senhor já falou do fortalecimento da irrigação para a agricultura familiar, mas quero tratar também sobre novos produtos. Então, a gente pode trazer frutas que antes seriam impensáveis no calor de Mato Grosso por conta dessa tecnologia. Com certeza, porque a fruticultura normalmente ela é uma planta perene, né? Então, ela precisa de água o ano todo. Por que a gente não produz hoje fruta o ano todo no Mato Grosso? Porque eu te uso um exemplo muito básico, né? 6 meses de chuva no Mato Grosso, 6 meses sem chuva. Então, naquele momento que está sem chuva, assim, a gente tem que estar molhando a planta de frutas, né? Então, assim, a fruticultura para poder produzir. Então, com esse trabalho na irrigação, através desse manejo que a gente vai capacitar essas famílias de agricultores, não tenho dúvida que eles vão produzir muito. Já tem alguns agricultores fazendo isso, né? Aqui em Chapada mesmo tem um agricultor que eu conheci produzindo limão. Nossa, de uma qualidade extremamente excepcional, né? Maracujá. Eu recebi foto ontem de um agricultor da Baixada produzindo melão, melancia. Então, assim, frutas perfeitas, sabe? Assim, aí é tudo através da irrigação. Porque você tem que continuar a ter um manejo, continuar tendo o ano todo produzindo para ter uma vantagem financeira. E isso com certeza vai trazer para a irrigação, para a agricultura familiar, uma solução de tirar ele nesse assistencialismo social que eles ficam vivendo, entendeu? Porque ninguém quer ver isso o resto da vida. Eles querem ter independência econômica. E é através da irrigação, através da fruticultura e da hortaliça. Tem um dado aqui que a irrigação, a agricultura irrigada, né, ela pode custar até 30 mil por hectare. Como ajudar esse pequeno produtor, né? É a União mesmo, é o Ministério da Agricultura, né, por meio de fomento, ou a gente, enquanto Estado, o governo do Estado, também pode auxiliar? Pode. Tanto que a Assembleia Legislativa aprovou um financiamento do Banco Mundial para a SEAF, Secretaria de Agricultura Familiar, em torno de 180 milhões de dólar, né? Desses 180 milhões, 100 milhões de dólar é voltado para a agricultura familiar, onde esse projeto piloto, a gente vai entrar com o equipamento de irrigação, seria 2 hectares de área irrigada para cada família, né, com as mudas, com o calcário, com adubo. Então, assim, a gente vai entrar com tudo, além disso, com a capacitação do agricultor, com assistência também, que a gente não pode virar as costas, né, e daí depois tentar formar uma associação, né, que vai vender esses produtos dentro do estado. Nós temos algumas outras ideias, que talvez isso vá, até estava falando ontem com o presidente Max, da gente incentivar os próprios mercados do Mato Grosso a comprar o produto da agricultura familiar. Né? Por exemplo, eu fiquei sabendo esses dias que tem uma rota das bananas ali em Cáceres. Não sei se você sabe disso. E estão jogando em torno de 2.000, 3.000 caixas de banana por mês fora. E os mercados do Mato Grosso comprando banana de fora. Então, assim, eles não estão tendo comunicação, sabe? Estão perdendo dinheiro porque não tem comunicação. É uma coisa que não dá para se admitir, né? Tá próximo a gente perder essa situação. Chegar nessa situação. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, junto com o governo do estado, junto com a Assembleia Legislativa, junto com a associação, com a Profir, e junto com os agricultores familiares. Eu não tenho dúvida que a gente se unindo, juntando todo mundo, a gente vai chegar num bom fruto no final do estudo. Perfeito. A irrigação é a melhor estratégia para elevar a produtividade agrícola e garantir a segurança alimentar, segundo o senhor.
já que Mato Grosso é um dos maiores produtores de grão do Brasil. Eu queria entender melhor sobre essa questão também do feijão. Uma vez, uma autoridade de Mato Grosso, não vou me lembrar quem, disse que a gente pode se tornar aí um dos maiores, se não o maior produtor do Brasil, ali passando talvez até o Paraná. A gente com a irrigação consegue chegar? Com certeza. A gente é o maior produtor de área irrigada de feijão do Brasil, né? Então a gente pode se tornar o maior produtor de produção de feijão também. Hoje a gente é o maior produtor de gergelim, né, que é um cultivo que entrou há poucos anos no Mato Grosso. Nós já se tornamos o maior do Brasil. E não tenho dúvida que se desenvolver a irrigação, como tem que ser desenvolvida, a gente vai ser o maior produtor de feijão, o maior produtor de gergelim, de mungo verde, mungo preto, os pulses em gerais, né? Então, ervilha, grão de bico, tem N culturas para ser ampliado no estado do Mato Grosso. E isso é muito bom, porque a gente pode, em um momento de preço baixo, por exemplo, no milho, você trocar, você ter uma opção para plantar uma outra variedade, né? Um outro cultivo. Por exemplo, hoje, se você analisar que o gergelim está sendo mais rentável do que o milho, nós poderíamos ter plantado, que nem eu sou agricultor, eu plantei 100% da minha área em milho, eu poderia ter plantado 70% de milho e 30% de gergelim. Talvez esse preço não estaria baixando tanto, com tanta oferta, porque o mercado ele é oferta e procura. Se tem muito produto, vai baixar o preço, se tem pouco produto, vai aumentar o preço. Então é um trabalho que você vai conseguir até ter alternativas e ter outros produtos para você poder colocar no campo para ter uma rentabilidade financeira melhor. Essa questão do gergelim também está sendo exportado ou a gente está fazendo para consumo no país? 95% é exportado. Que bacana. É tudo exportado. A gente fez feito um trabalho muito grande junto com o governo do estado e junto com o Ministério da Agricultura também, o MAPA, através da Profir, né? Nós temos hoje a Profir Mato Grosso, a Profir Brasil lá em Brasília. E foi feito o ano passado, o governo federal abriu o mercado da China, né? Que a gente mandava para a China através do Vietnã. Então era como se fosse um contrabando, sabe? Nós mandava para o Vietnã e os caras do Vietnã entravam na China lá. Então, hoje não, hoje a gente consegue exportar direto para a China. Então esse atravessador já não temos nada, já conseguimos uma vantagem financeira. Então hoje o maior consumidor de gergelim do nosso país é a China. Tanto que eu acho que uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu assinei o primeiro tratado de troca de tecnologia com um centro de ciências da China, lá em Henan. Então, assim, eles vão mandar o germoplasma deles para nós, para a Profir, para a gente desenvolver cultivares de gergelim para o estado do Mato Grosso, né? Porque eles vão mandar o gergelim que realmente eles gostam de consumir, que eles têm 2 tipos de gergelim, o amargo e o doce. Então, assim, eles gostam de consumir o gergelim doce, então, assim, tem umas variedades que estão produzindo muito bem, e a gente está trazendo essa tecnologia, está trocando essas tecnologias juntos para a gente produzir o melhor produto para eles também, e para o agricultor conseguir um valor mais agregado, né? Perfeito. Presidente, com o cenário global aí de mudanças climáticas e demandas crescentes por alimento, como os produtores podem estabilizar essa produção com sustentabilidade? Irrigação é isso, né? Produção mesmo, com menos desmatamento? Com certeza. Se você analisar aqui uma área irrigada, comparar uma área irrigada com uma área de sequeiro que não tem irrigação, né? Só para explicar. Eu consigo produzir de 25% a 35% a mais de soja, na mesma área. Estou com uma área irrigada aqui, do lado eu estou com uma área sem irrigação. Milho, mesma coisa, de 25% a 35% a mais. Então assim, você já não precisa desmatar. Olha quanto você deixa de desmatar, se você está produzindo isso. E além de tudo isso, você tem uma terceira safra. Então, com certeza, a irrigação é um equipamento de alta sustentabilidade, né? E o uso da água é muito restrito, é só no necessário. Nenhum agricultor usa água de irrigação por bonito, porque é caríssimo, né? Você gasta uma fortuna de energia, então assim, usa porque é necessário. Presidente, a gente falou aqui de 30 mil por hectare, a gente... Pode chegar até 30 mil. Né? Depende da tecnologia. Mas sabe-se mais ou menos quando que, ou se a própria safra já paga esse investimento? Como é que vocês já fizeram essa conta? Como é que funciona? Hoje é um equipamento o mais caro, que seria o pivô central, né? E o equipamento que é enterrado, com a irrigação que é enterrado, que são os mais caros. O playback de pagamentos é em torno de 3 a 4 anos, né? Do que você vai faturando mais em soja, mais em milho, mais uma terceira safra, em 3, 4 anos está pago o equipamento. Então ele é super viável, um equipamento que ele tem uma durabilidade de 30 a 50 anos, então você vai ter muitos anos de lucratividade em cima dele, uma segurança, que nem você fala,
de você não ter uma perca por falta de água gigantesca, né? Para você analisar que em 2023 eu fechei vou dar um exemplo meu, eu não gosto muito de usar, mas eu fechei uma média de 70 sacos de soja. Teve amigos meus vizinhos que fechou uma média de 25 sacos. Então, se você pegar que você deixou de faturar 45 sacos de soja por hectare numa safra, você pagou todo o seu equipamento naquele momento. Então, assim, e tem situações, quando eu plantei feijão, quando eu comecei a plantar feijão, foi em 2014, né, quando eu instalei meus primeiros pivôs centrais. Em 2014 eu vendi feijão a R$100, próximo de R$100. Em 2015 eu vendi feijão a R$500. Então, naquele ano eu paguei meus pivôs todos naquele momento, né? Isso aí é atípico. Mas o normal, assim, que vem, o normal de ano a ano é em torno de 3 a 4 anos o playback de um equipamento pivô. Perfeito. Presidente, era isso. Tem alguma coisa que a gente não conversou que o senhor queria falar? Não, acho que é isso mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar falando um pouquinho de irrigação, falando um pouquinho da Profer. E se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, pode entrar em contato conosco na Profer. A gente estará sempre à disposição a todos os agricultores, agricultor familiar, para dar a melhor explicação possível, ajudar vocês a criar projetos de irrigação, ajudar vocês a desenvolver a irrigação no estado do Mato Grosso. Conte conosco. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.